aqui. Nós, esse mês todo de maio, estamos falando sobre família. E quem ainda não ouviu as pregações desde o início, está tudo disponibilizado no site, no YouTube, na página da comunidade. Eu acho muito importante a gente poder rever se você tem alguma dúvida, se você não se lembra, ou até passar para pessoas que você conhece. Como é importante a gente poder compartilhar a palavra de Deus que a gente recebe, que a gente pode compartilhar também. Amém, queridos? E essa também está sendo gravada. E aqueles que estão em casa, peço que prestem bastante atenção, porque eu creio que Deus vai falar grandes coisas. Amém? Eu vou pedir a licença para os irmãos, que eu vou beber muita água. Graças a Deus estou muito melhor, eu, a Solange, a Ana Rita. Passamos aí por uma fase meio difícil, mas graças a Deus nós estamos bem melhor. Eu nem imaginei que ia estar aqui. Eu quase que pedi para os irmãos estarem me cobrindo, mas graças a Deus deu certo e estamos aqui. Então aí está o nosso tema de hoje. Trabalhar junto com a família. Gente, tem algumas pessoas que se gelam, quando fala assim, vamos trabalhar em família, porque às vezes tem problemas internos, dentro de casa, mas isso não pode acontecer. Família tem que estar unida. Aí eu coloquei assim, trabalhar junto com a família, um ponto de interrogação. Sim, é possível. É possível. Só que eu gostaria até de colocar aqui um slide. Aí. Paul Washer postou aí numa rede social uma coisa muito interessante. Olha a frase. Quando começamos a entender quem Cristo é e o que Ele faz por nós, não vamos precisar de outra motivação. Por quê? Por quê? Cristo é suficiente. O Vidinho ministrou para nós aqui logo no início e falou, puxa, você veio receber? Não, você veio dar. Todo louvor, toda adoração que o Senhor merece. E nós agora vamos dar o nosso coração também para que Deus fale a nós. A gente abre o nosso coração. Nós doamos nada, porque a gente não tem que doar nada, mas a gente abre o nosso coração para aquilo que Deus tem para falar com a gente. Já foi ministrado aqui pelo Edmilson, a graça de Deus nos leva à mesa, lembram? Levam à mesa em família. Aí depois a Angélica trouxe o propósito eterno de Deus e a família. Depois o Edmilson novamente, a graça de Deus lidando com a ansiedade em família. Revejam essas palavras, é muito importante. E a semana passada o Edmilson ministrou sobre esperança. Gente, palavras tremendas, maravilhosas, que a gente tem que colocar em prática. E hoje eu vou compartilhar com vocês Atos, capítulo 21, versículos 7 a 9. E vocês prestem atenção que nós vamos desenvolver um pouco em relação a isso. E eu quero ler com os irmãos agora. Você que está em casa também, está vendo aí essa passagem, pode acompanhar comigo. Está na versão NVI. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida. Deve ser assim que se fala, mas é um trava-língua, mas deve ser assim o nome da cidade. Onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Gente, já está falando sobre família. Alguma coisa aí já está acontecendo sobre família. E para entender um pouco do contexto, do momento, se trata de uma etapa da viagem de Paulo até Jerusalém. Então, quem já leu Atos, espero que todos tenham lido. Se não leram, leiam. E vão ver, entender um pouco o que estava acontecendo. Então havia um grupo, e todos foram hospedados na casa de Filipe. E não podemos confundir com o Filipe apóstolo, o Felipe apóstolo. Este é um Filipe de Cesareia.
Este Filipe é descrito em Atos, capítulo 6, capítulo 6, como um dos diáconos, dos 7 diáconos escolhidos. Se vocês lerem comigo, vamos ver se a gente mudou. Está escrito assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Vocês veem que esses irmãos, foi grifado que eram homens cheios do Espírito Santo. A gente vai falar bastante sobre isso. Estar cheio do Espírito Santo. Isso é muito, muito importante. E aqui foi colocado que estes 7 homens, cheios do Espírito Santo, e com certeza, com mais um monte de qualidade, foram escolhidos para servir a igreja. E a gente vai voltar agora para falar um pouco sobre o Filipe. Este homem também era cheio do Espírito Santo, foi responsável por evangelizar Samaria. Se vocês lerem Atos 8, vocês vão ver o que aconteceu em Samaria, como Deus usou este homem, demonstrando ser uma verdadeira potência ministerial. Esse homem trabalhava para chuchu, trabalhando arduamente, ensinando, trazendo palavras de cura e libertação àquela cidade. Esse homem era realmente um homem totalmente entregue às mãos de Deus. O poder não era dele, e sim do Espírito Santo. Desta forma, quase toda a cidade de Samaria se curvou ao senhorio de Jesus Cristo. Olha que coisa incrível. Deus usou desse homem de uma forma tremenda. Filipe não era apenas um homem cheio do Espírito Santo, mas também sensível à direção do Senhor e obediente ao comando de Deus. Olha o que aconteceu. Justamente quando começou um grande avivamento, quando a coisa estava assim, todo aquele trabalho que Filipe tinha feito, pessoas se convertendo, Deus curando, aquele mover maravilhoso, né? O estacionamento lá da igreja onde Filipe pregava, cheio de carruagens, né, e tal, aquela coisa toda, aquele burburinho tremendo. Deus mandou ele sair de onde está para ir para o deserto, um lugar deserto, Atos capítulo 8, versículo 26, onde Filipe evangeliza um oficial eunuco. Lembram-se dessa passagem? Né? Um oficial eunuco da rainha etíope, que também foi usado para levar a palavra do Senhor àquela nação. Gente, olha só, que coisa incrível. Vai entrando na história, é maravilhoso. É gostoso a gente ver a história, as coisas acontecendo, o que Deus ia fazendo com as pessoas, e aquela coisa toda fez com Filipe, pode fazer com cada um de nós. Amém? Homem cheio do Espírito Santo novamente, cheio do Espírito Santo, obediente, sensível ao comando do Senhor, chamado de evangelista. Este homem tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Gente, peraí, por que está escrito isso na palavra? Não podia só ficar falando do Filipe? Podia, não podia? Podia. Mas por que foi colocado isso de uma forma tão incrível? Minha voz está sumindo, mas vocês está dando para ouvir? Atos, novamente, versículo 21, 9. Significa que as filhas tinham um dom concedido pelo Espírito Santo. Família? Concedido pelo Espírito Santo para receber mensagens diretamente do Senhor e transmiti-las a outros. Mas, como não era permitido que mulheres pregassem ou ensinassem na igreja, elas exerciam esse dom em casa, na casa de quem? Do Filipe, e também em reuniões paralelas. Elas eram tremendamente usadas pelo Senhor. As 4 filhas. 4. Dessa forma, entendemos que a casa do Filipe
fazia a diferença. É verdade ou não é? A casa desse homem, lá naquele lugar, lá em Cesareia, fazia a diferença. Era a referência de quando as pessoas queriam buscar a voz de Deus. Gente, isso é tremendo, é maravilhoso, é incrível. Será que só na casa do Filipe isso pode acontecer? Não, nas nossas casas também. Temos que ser polos do evangelismo, da palavra de paz, equilíbrio. É isso que Deus nos chama. A família desse homem trabalhava junto em prol do reino de Deus. Por isso que eu coloquei o tema, trabalhar em família. Sim, é possível. Lógico que é possível. Aconteceu com o Filipe. O Deus do Filipe é o nosso Deus. Deus pode fazer coisas tremendas nas nossas casas. Mas vamos. Filipe era um homem que fazia diferença como servo de Deus para os de fora de casa e também para os de sua casa. Começa a nossa responsabilidade. Começa a pegar aí a nossa responsabilidade. Não responda, mas você faz a diferença na sua casa? Você é aquele que traz a paz e a presença de Deus no seu lar? Pensa. Influenciava de forma tão inspiradora que aqueles que viviam com ele eram tocados pela ação do Espírito Santo e abençoados por Deus. Não é gostoso ouvir isso? De uma forma tranquila, plena, clara. As pessoas eram abençoadas por Deus, porque Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Suas filhas, dessa forma, eram também cheias do Espírito Santo e moviam da mesma forma que o pai. Com certeza, agora eu vou dar um adendo, não está escrito na palavra, mas eu imagino que a mãe dessas meninas também era uma mulher de Deus. 4 filhas. Eu não sei qual família aqui da nossa igreja tem 4, qual casal tem 4 filhas. Tem alguém na nossa igreja que tem 4 filhas? A gente tem que dar os parabéns para esse pai, para essa mãe, né? 3. Walter tem 3. Ainda dá tempo, Valtinho. 4 filhas. Eu tive 2 filhos, mas imagina, 4 filhas. A fila no banheiro, a fila da chapinha, a fila do dia que vai pentear o cabelo, vai escovar o cabelo, vai no... Gente, devia ser um negócio legal. Devia ser bem agitada a casa, não é? Tem gente fazendo assim, é isso aí e tal. Mas essa mulher devia ser uma mulher que trazia muito equilíbrio à sua casa. Filipe, cheio do Espírito Santo, e a esposa, deveria ter o nome dela aqui. Não foi injustiça, não. Se não tem o nome, não tem, acabou. Mas era uma mulher de Deus também, eu tenho certeza, né? E abençoava muito sua família. Filipe tinha essa passagem impregnada no coração. Olha só essa passagem que eu vou passar aqui para vocês. Se eu não passar ali, você vai me ajudar. Foi? Não foi. Mas está em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que diz assim, acompanhem comigo. E depois disso, vocês vão se lembrar dessa passagem. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E até sobre os seus servos e suas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O Filipe sabia disso. Ele sabia disso, ele era um homem de Deus. E ele viu isso, as filhas profetizando. Gente, que coisa tremenda. Profetizando. Isso falava sobre a casa, é sobre a família. E nós podemos pegar essa palavra para nós também. Podemos pegar isso. Porque nossos filhos e nossas filhas podem ser tremendamente usadas por Deus.
Amém? É o cumprimento da palavra. E em Atos capítulo 2, quando Pedro, cheio do Espírito Santo novamente, prega de forma maravilhosa, citando Joel. E vejam o que ele falou no versículo 39. Vamos lá? Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor chamar. Gente, não é só para nós. Não é só para nós. Sabe para quem que é que está falando essa palavra? Eu vou dizer para vocês. É para os nossos filhos. É para os nossos netos. Para os nossos bisnetos. E para todos quantos ainda vier. Isso é tremendo. Eu comecei a estudar, falei, Deus, é isso. É isso. Quanta responsabilidade nós temos. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade de trazer essa turma para andar junto. Filipe fez isso. 4 filhas profetizavam. 4. Por quê? Ele é muito especial? Não. Ele era sensível à voz de Deus. É possível trabalhar junto em família? Sim, é possível. Tudo para a glória de Deus. Sempre. Irmãos que são pais e mães, prestem atenção no que eu vou falar. Orem e jejuem pelos seus filhos. Orem por eles. Lutem por eles. Não deixem de lutar pela vida dos filhos. Só que eu sei que aqui tem muitos filhos, com os pais e sem os pais. Vocês, que ainda não são casados, não têm filhos, um dia terão. Um dia terão. Famílias abençoadas, cheias do Espírito Santo. Amém? Amém? Vocês sabem que eu e a Solange sempre oramos pelos nossos filhos. Sempre. E quando eles nasceram, nós começamos a orar pelas noras. Como é importante. Para que formassem famílias submissas ao senhorio de Jesus Cristo. Orem, busquem. Valtinho, ora pela sua filha menor, pela Raquel, como você tem orado. Pela Esther. Como é importante. Isso é muito, muito, muito importante. Se vocês esquecerem de tudo que foi falado hoje, que vocês sabem que a gente não absorve tudo. Mas se vocês esquecerem absolutamente tudo, não esqueçam disso que eu estou falando. Não deixe de orar pelos seus filhos. E aqueles que ainda não os têm, já tenham isso no coração, para orar pelos seus filhos, para que tenham famílias abençoadas também. Amém? Muitos de vocês foram planejados. Muitos de vocês foram planejados. Alguns, talvez, chegaram apenas. Não foram planejados, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia maravilhosa, te fez um verdadeiro vencedor. Eu não vou entrar agora em pormenores, mas cada um de nós aqui já é um vencedor. E eu não ia contar algo que assim, é um fato verídico, baseado em fatos reais. Vocês já viram no filme, quando você vai assistir um filme, e você vê assim, baseado em fatos reais, você não começa a pensar assim, esse eu não vou perder de jeito nenhum, porque aí no final tem aquelas fotinhas, né? Tal, aí o pessoal chora, aquela coisa toda. Eu vou contar a história de um rapaz, mas assim, é bem rapidinho, porque eu quero, com muito respeito, terminar no horário, até 1h30 mais ou menos a gente termina.
Mas é o seguinte, eu vou contar essa história para vocês de um rapaz que ele era o número 4. Ele era o número 4. Um casal, depois de algumas tentativas, a mulher perdeu uma das gestações, uma ou duas, não sei direito, mas aí depois veio o primeiro filho, o segundo filho e o terceiro filho. 3 meninos. E aí o que aconteceu? O pai, o homem, ele queria muito uma filha. E Deus concedeu mais uma gestação. Mas, infelizmente, a menina veio doentinha e depois de alguns meses veio a falecer. Mas a mulher queria muito mais filhos. E deu um jeito lá, também não vou entrar em pormenores. E aí, ficou grávida novamente. Imagina o pai pensando, vai vir outra menina. Vamos lá, né? Então, isso há 55 anos atrás não tinha ultrassom direito, aquelas coisas todas. Bom, ficaram esperando. Adivinha o que aconteceu? Nasceu mais um menino. E esse menino foi uma verdadeira surpresa, né? Então, alguns irmãos já estão dando risada e já sabem qual que é a história. Esse menino chegou, imagina o desespero do pai, querendo uma filha e veio um menino. Esse menino ficou mais ou menos, eu vou dar uma exagerada, uns 45 dias sem nome. Chamavam ele de Nenê. Só. Então era Nenê para cá, Nenê para lá, não tinha nome, não tinha nome. E foi indo, foi até que pegaram e deram um nome para ele. Paulo. Gente, estou contando isso para vocês porque eu não tenho nenhum problema com isso. Deus realmente... Bom, na verdade, nunca tive, então Deus não precisou curar, porque eu não tive problema. Eu conto isso para vocês com toda tranquilidade e paz. Poderia estar cheio de probleminhas, né? Bom, nem nome eu tinha, gentil. Nem nome eu tinha. Eu fiquei 40 dias lá sem nome, para um lado e para o outro, sendo jogado para um lado e para o outro, Nenê para cá, Nenê para lá. E aí depois veio minha irmã e a nossa família muito alegre, muito feliz. Mas eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque Deus pode fazer coisas tremendas. É a misericórdia de Deus. Esse que não tinha nem nome hoje está pregando para vocês. E falando que Deus é o poderoso. Ele é o soberano. Ele escolheu cada um de nós para levar a palavra do Senhor. Mas isso é pura misericórdia, porque a gente não tem capacidade nenhuma. É Deus que dá esse privilégio da gente poder trazer a palavra de Deus. Gente, isso é bem breve, é só para a gente poder descontrair um pouco. Porém, como é importante cada um de nós ter isso no coração. Você é especial. O Felipe era especial, o Paulo é especial, o Edinho é especial. Muitos de nós que estamos aqui, muitos de nós não, todos nós somos amados por Deus. Não é gostoso a gente ouvir isso? É maravilhoso a gente ouvir isso. E grandes coisas Deus pode fazer na vida de cada um. Mas voltando aqui à história, né? O nosso ministério começa em casa, em nossa família. Deus pode fazer grandes coisas na vida de cada um de nós, independente de qual é a sua história. A minha foi essa, mas não tem problema nenhum com isso. Mas você também tem uma história. Você também tem algo para contar. E talvez esteja aí rustido em cantinhos difíceis de serem achados no seu coração. E precisa deixar de lado isso, para que Deus possa, através do Espírito Santo, fazer de você um grande pregador da palavra do Senhor. Ser como Felipe, aquele que influencia de uma forma toda especial todo mundo que está em volta. É maravilhoso isso. Se você não nasceu como eu, em um lar onde a palavra de Deus não era pregada, é para você. Se você nasceu em um lar onde a palavra de Deus é pregada e vivida, é para você. Se você faz parte de uma família que as gerações entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, é para você. Se você é o único convertido em sua casa, é para você também. Isso quer dizer o seguinte, isso engloba todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade. Amém? Essa palavra é para todos nós. E pelos registros que eu não encontrei, não sabemos
como saber se Filipe se enquadra em alguma situação que falamos há pouco. A gente não sabe se já era, ele vinha de uma família de sacerdotes, eu não consegui essa informação que nós falamos há pouco, né? Mas o que importa é que ele fazia a diferença e influenciava toda a sua família, fazendo com que todos trabalhassem com uma só visão. Sabe qual é? A glória de Deus. Amém. É isso aí. Lembrando sempre que a salvação é individual. Filho de crente não é crentinho. Cada um precisa de uma experiência pessoal com Deus. Mas aí é que está a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade. Eu não vou falar para você cutucar um ou outro aí e falar, você também tem responsabilidade, que cada um sabe aqui que tem a responsabilidade. Por esse motivo, temos que assumir a responsabilidade e viver o que pregamos, e com condutas certas e de forma séria, para que aqueles da nossa casa, da nossa família, sejam influenciados a buscar um caráter cristão em tudo que faz. Já ouviram aquela frase terrível? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Isso é terrível. Isso não é exemplo. É faça o que eu faço, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Isso é dar exemplo. Não que a gente seja perfeito, mas nós vamos um pouquinho mais além, a gente já vai falar sobre essa imperfeição. Portanto, nosso ministério começa aonde? Dentro de casa. Não é aqui na igreja. Aqui na igreja é fácil. Aqui na igreja é fácil. A gente colocar em prática alguns dons, é fácil. Mas em casa que a coisa fica um pouquinho mais séria. Não é? No momento que um é cobrado pelo outro, no momento que alguma coisa não sai exatamente da forma que a gente espera, aí é que você vê qual é o procedimento. Não é? Ou aquele que está lá no trânsito e leva uma fechada e está sozinho no carro e fala alguma coisa, ou fica já irritado, ou mete a mão na buzina, coisas do tipo. Isso aí é chamado caráter cristão. E em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo ensina a Timóteo a cuidar de sua casa para depois cuidar da igreja. E os de fora, olha que coisa interessante. E sábio, muito sábio. Primeiro a gente cuida dos de casa. E depois a gente é apto para poder pregar a palavra de Deus. Filipe trabalhava com suas filhas, e temos que pensar em servir a Deus e envolver a família nesse trabalho. Irmãos, isso quer dizer que nem sempre será na mesma igreja. Pode acontecer. Não podemos pensar que os nossos filhos sempre estarão conosco, mas que nunca se afastem de Deus e de sua vontade. Isso sim, temos que ser exigentes. Isso não pode acontecer. Filhos se desviarem da palavra e do senhorio de Jesus Cristo. Isto é o mais importante, mesmo que continuem a desenvolver projetos e ministérios em outro local, que não seja a igreja onde nós congregamos. Mas tem que estar pregado no coração deles, fincado no coração deles, que eles devem amar a Deus acima de todas as coisas. Mesmo que não sejam na mesma igreja, mas que trabalhem para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aquele que disse que veio para que tenhamos vida. E vida o quê? Em abundância. E volto a dizer o que é mais importante, que sirvam ao Senhor. A gente tem que ter isso, preparar eles para isso. Sirvam ao Senhor de todo o coração, com toda a força e com todo entendimento. Sabe onde está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. É a maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos. Não há nada mais importante.
nem trabalho, nem riquezas, nada do que deixar esse legado de amar a Deus sobre todas as coisas. E, irmãos, isso envolve dedicação, envolve tempo, requer intimidade, isso exige reconhecer as limitações e buscar ajuda. Lembra que eu falei sobre imperfeições? Eu tenho muitas imperfeições. Errei muitas vezes e tenho certeza que, infelizmente, ainda vou cometer erros. Mas eu busco ajuda. Eu busco a palavra de Deus. Eu busco incentivo dos irmãos. Eu busco os meus colegas pastores. Para que, se eu tiver que mudar de alguma forma, que Deus fale ao meu coração. Isso é muito importante. A gente não achar que a gente sabe tudo. Pelo contrário, que nós temos sempre muito que aprender, porque tem gente em volta da gente. Tem gente olhando o que a gente faz. E não importa a idade, viu? Não importa a idade. Desde os mais jovens até o mais velho, nós somos observados. E acima de tudo, Deus vai cobrar de nós. Olha a responsabilidade que nós temos. Isso envolve amor, perdão, disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre culto familiar. Rapidinho. Culto familiar. Uma palavra que talvez muitos não conheçam. Outros conhecem e não a colocam em prática. Outros a conhecem e colocam em prática. E culto familiar, irmãos, não é só cantar, ler um trecho da palavra, orar, despedir. Não é só isso. Isso vai muito além do culto familiar. O culto familiar envolve falar, ouvir, abençoar, ter intimidade. Irmãos, nós temos que ouvir aqueles que estão em nossa casa. E aqueles que estão em nossa casa têm que nos ouvir também. Tem que ter um ótimo relacionamento. E a gente tem que estar preparado para ouvir. Vocês sabem de uma coisa? Às vezes é mais difícil ouvir do que falar. É verdade ou não é? Às vezes lavar a roupa suja em casa é um negócio meio... E às vezes a gente tem que ouvir. Então a gente tem que aprender a ficar quieto e ouvir aqueles que estão em volta. E se tiver errado, peça perdão. Para quê? Para que o relacionamento volte. Para que todos estejam bem alinhados. Para quê? Para servir a Deus. Isso é muito, muito importante. Nós temos tido experiências tremendas em casa. É maravilhoso o que tem acontecido. A gente poder falar e poder ouvir. Isso é maravilhoso. São experiências que a gente vai tendo conforme a vida vai fazendo a gente ficar mais velho, né, Bala? E as coisas vão acontecendo e a gente vai entendendo e vai amadurecendo. E como é importante ouvir e reconhecer que errou. Quando um filho falar para você, nesse ponto, pai, mãe, você falhou. E é importante a gente falar assim, você tem toda a razão, me perdoa, vou mudar de atitude. E isso para o coração de um filho é tremendo. Não é mostrar que você é fraco. É mostrar que você é sério, que você é um homem ou uma mulher temente a Deus. Portanto, é viver uma vida contagiante e experimentar as maravilhas do Senhor. Para quê? Para, em família, trabalhar em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Família é plano de Deus. Prazer em caminhar e trabalhar juntos para a glória do Senhor. Amém? Isso é muito importante. Então, não esqueçam de algumas coisas que foi falado aqui. Coloquem isso em prática, porque vale a pena, viu, gente? Vale a pena. A gente deixar um legado, que não são bens materiais, não são títulos, mas deixar no coração dos nossos filhos, de tantos quantos vierem, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Você sabia que você é um tataraneto de alguém? É incrível, né, Lair?
Nós somos tataranetos. Depois, mais para frente, eu não vou ficar falando porque minha garganta não está boa, vou enrolar a língua. Mas tem muita coisa ainda mais para trás. Nós somos descendentes de famílias que talvez nem moravam aqui, talvez descendentes de tudo quanto é gente aí, povo, língua e nação. Árabes, sei lá, não estou falando árabe aqui, mas... um monte de coisa. Nós somos descendentes e devemos deixar uma descendência. Amém? E aí, Filipe viveu tudo isso. Imagina a vida, a alegria do Filipe. Tudo que ele batalhou, tudo que ele buscou, tudo que ele pediu, tudo que ele se dedicou às suas filhas, e suas filhas eram mulheres usadas por Deus. E também não fala se elas casaram, o que aconteceu depois, mas não vem ao caso. E para encerrar, está escrito em Josué capítulo 24, versículo 15, vocês também conhecem de cor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso só vai acontecer se você estiver realmente aos pés do Senhor e colocar toda a sua família debaixo da graça de Deus. É responsabilidade nossa, apesar que Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Mas nós que conhecemos a palavra, temos essa responsabilidade. Amém? Eu puxei para mim essa responsabilidade. E você? Puxou também? Tem que puxar. Amém? Queridos, vamos orar? Vamos. Vamos colocar de pé, porque a gente se mexe um pouquinho. Dá aquela espreguiçada. Você fecha seus olhos e coloca a sua família agora diante de Deus. Fala os nomes daqueles que Deus coloca agora no seu coração. Sejam filhos, pais, avós, primos. Não importa, mas aqueles que você se lembra. Em que Deus está colocando agora no teu coração, que você também é responsável para que a palavra dele venha ao coração dessas vidas. Senhor, a gente se submete completamente a Ti. Completamente ao Senhor. Se essa palavra chegou até nós hoje, é porque o Senhor queria tratar com cada um de nós, assim como o Senhor tratou comigo. Eu pego essa responsabilidade para mim e peço que o Senhor tenha misericórdia para que eu, assim como meus irmãos, possamos fazer algo que Te agrada. Queremos viver de uma forma que realmente agrade ao Senhor, que nossa casa sirva a Ti, mas um serviço de excelência. Por isso pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, que se há algum lar aqui que tem problemas de relacionamentos, que o Senhor esteja restaurando. Um bom relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, é fundamental e por isso pedimos a Tua bênção. Sabemos que isso é um processo e muitas vezes demora, mas nós confiamos no Senhor. Por isso entregamos diante de Ti a nossa vida e as nossas famílias, Pai. Rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Já agradecidos pela Tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico sobre essa que você pregou? Vamos. Quer que eu cante também? Pode cantar. Vamos lá. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Onde estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus eterno e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres
Que tal você juntar a sua família agora? Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Canta um pro outro. Faça do meu Senhor um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar, nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais poderá viver sem ti. Ó, gente, isso é muito sério que foi pregado aqui. Isso aqui é vida em Cristo Jesus. O que nós estamos cantando aqui é profético, a qual nós cremos no que estamos, que ouvimos, e nós cremos no que estamos cantando. Então agora, quando você está junto com a sua família, isso é para que os seus taranetos possam estar vivendo dessa forma. A nossa família, em particular, somos a 5ª geração, né? Está certo? Nós somos a 5ª geração. Então já tem tatá aí no meio. Isso é muito sério, por quê? Porque a única coisa que você pode ter certeza é que o diabo vai tentar destruir tudo que isso aqui está acontecendo. O único prazer do diabo é destruir isso aqui. Mas no nome de Jesus Cristo, nós profetizamos salvação, profetizamos de que de geração em geração será a sua fidelidade. Vocês viram? Cristina, não sei se pode. Pode descer as crianças para cantar junto? E nós vamos ter esse tempo. Temos tempo. Vai falando. Alguém não ouviu? Alguém não ouviu? Isso, vai lá buscar, porque nós vamos ter esse momento profético aqui no nosso meio. Vai lá, pode buscar sua família, temos tempo para isso. Quem não tem família, pode se juntar aqui, porque isso é profético também. Ok? Vocês em casa, né? Tudo bem. Encerrar? Podemos encerrar. Nós vamos, tá bom? Deus abençoe vocês em casa, que tenham uma semana de grandes vitórias, que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe e guarde, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui com esse tempo de ministração.